Graças e paz, irmãos. Boa noite. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor, louvando aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, vive e reina para todo sempre e voltará para nos buscar um dia. Vamos meditar na sua palavra nessa noite. É uma noite em que nós costumeiramente celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Não que a gente deva se lembrar do nascimento dele apenas nessa data. Nós sabemos que devemos nos lembrar dele e se alegrar por ele ter nascido sempre, todos os dias da nossa vida, porque ele é a razão do nosso viver, ele é tudo para nós. O fato dele ter nascido foi que mudou a nossa história. Então nós não podemos nos lembrar disso apenas uma vez no ano, né? Mas nós aproveitamos essa oportunidade para enfatizar mais ainda o fato de Jesus Cristo ter nascido, ter vindo ao mundo e ter feito essa diferença tão grande nas nossas vidas. E hoje o tema do culto é Cristo é. Eu nem sabia que tinha sido colocado esse título, mas tem muito a ver com o que a gente vai refletir aqui na Palavra de Deus, porque esse texto que eu vou ler para os irmãos, de João capítulo 1, fala exatamente sobre quem Cristo é. Quem é esse que veio ao mundo? Então abram as suas Bíblias em nome de Jesus, em João capítulo 1, para a gente ler. Nesse momento inicial eu vou ler apenas aqui o versículo 18, depois eu leio o resto com os irmãos. João 1, 18. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Amém? Diz assim a Escritura: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos meditar sobre Jesus, o Filho de Deus, que é divino, que é Deus, assim como o Pai, que veio e se encarnou como homem para cumprir a sua missão de resgatar as pessoas do pecado e nos dar a salvação. Nós vamos meditar nessa noite sobre algumas características de Jesus que provam a sua divindade, que mostram quem ele é como Filho de Deus. Esse Evangelho de João, ele tem essa característica de revelar Cristo como aquele que é o Filho de Deus, que é não apenas homem, ele é totalmente humano, mas também é totalmente divino. Se nós atentarmos para o que João explica nesse livro que ele escreveu, nós vamos ver como ele fez o esforço de mostrar a divindade de Jesus Cristo. Que aquele que veio ao mundo não era um homem comum, não era simplesmente um mestre, não era simplesmente um profeta, era muito mais do que isso. Mas ele era o próprio Deus encarnado para cumprir essa missão de nos salvar. Esse foi o propósito principal de João ter escrito o seu Evangelho. Nós vemos o relato do nascimento de Jesus nos outros Evangelhos de um aspecto diferente. Muitas vezes é relatado mais o aspecto histórico. É relatado muito mais como aconteceu, as circunstâncias do nascimento, o aparecimento do anjo, a fala dele a Maria, a José, todas as circunstâncias em torno do nascimento de Jesus. João aqui no seu Evangelho não se preocupa muito com esses detalhes. Ele procura, como a gente vai ver aqui, mostrar o caráter dessa pessoa que nasceu. Ele procura mostrar quem é esse homem, Deus, que veio ao mundo e que morreu na cruz e que ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. E ele fez isso com o propósito de que as pessoas soubessem e tivessem bem claro no seu coração
quem é Jesus. Até porque já naquela época muitas pessoas já apareciam ensinando heresias a respeito de Jesus, ensinando falsos ensinamentos, levando as pessoas ao engano. E até hoje ainda existe isso, pessoas que ensinam mentiras a respeito de Cristo. Então vamos ver aqui a partir do versículo 1. Acompanhe comigo aí, deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 1, e nós vamos meditar aqui em alguns versículos. Começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja só que João começa falando semelhante ao livro de Gênesis. Ele usa a mesma expressão, no princípio. E aí ele diz: no princípio era o Verbo. Qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui a respeito de Cristo como sendo Deus? Que Ele é a palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus em forma humana. Ele usa a palavra grega aqui, logos. Era uma palavra já conhecida naquela época, tanto pelos gregos como pelos judeus, e que ele adotou essa palavra para dar uma explicação a respeito do verdadeiro significado desse conceito que já existia na época, sobre o que era o logos, que eles acreditavam ser, os gregos acreditavam ser a força que dominava o mundo, que sustentava o universo, e os judeus acreditavam como sendo a palavra de Deus que agiu, por meio da qual Deus criou todas as coisas. Mas João traz aqui uma novidade. Ele mostra que a palavra, o logos, não era apenas um conceito abstrato ou uma força abstrata, mas era uma pessoa. A palavra de Deus é a pessoa de Cristo. Cristo é a palavra encarnada. Por quê? Porque nele habita todo o conhecimento, toda a sabedoria, todos os mistérios de Deus. Ele tem tudo isso em si mesmo, no seu ser. Então tudo que ele viveu, tudo que ele é, tudo que ele ensinou, é a palavra de Deus. Ele manifestava a própria palavra através da sua vida. É por isso que João começa dizendo logo que ele era a palavra de Deus. E ele usa uma expressão interessante que eu gostaria de destacar aqui. Ele diz: no princípio era o Verbo. Ele poderia ter falado assim: no princípio existia o Verbo, mas ele não usa essa palavra, e é de propósito, porque a palavra existir dá uma conotação de algo. Obrigado, irmão. Se ele tivesse falado no princípio existia o Verbo, a palavra existir, muitas vezes ela dá a entender algo que não existia, que foi criado, que passou a ter uma existência, mas não foi o caso de Jesus. Ele usa o verbo ser, propositadamente, para relacionar Cristo com Deus, na expressão que Deus fala a respeito de si mesmo lá em Êxodo, quando ele diz: eu sou o que sou. Ele usa o verbo ser, porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é antes de todas as coisas, ele é desde a eternidade, ele é de eternidade a eternidade, como diz o Salmo 90, versículo 2. Deus, ele não tem início, Deus, ele não terá fim, Deus não foi criado, e Jesus Cristo é Deus. Por isso que ele diz que no princípio era o Verbo, falando de Cristo como já tendo uma existência eterna, como sendo igual ao próprio Deus, como sendo um ser que possui nele a eternidade. E daí nós já vemos o quanto a pessoa de Cristo é exaltada, é grande, é glorioso. Não era uma pessoa comum que veio ao mundo, não era um ser qualquer, não era uma pessoa criada, mas era o próprio Deus. Essa expressão tem esse objetivo. E Jesus mesmo fala de si lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, quando ele afirma: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega,
ele usa a mesma expressão que Deus usa no Antigo Testamento a respeito de si mesmo, para mostrar a sua eternidade, para mostrar que ele não foi criado, e é uma característica do próprio Deus não ser criado. Se Jesus tivesse sido criado, ele não poderia ser Deus, porque como é que um Deus seria criado? Então João quer destacar isso, a eternidade de Cristo, já exaltando a sua pessoa. E aqui nós já combatemos com isso uma heresia muito forte, inclusive até nos dias de hoje, que tem muitas pessoas que acreditam que Jesus foi criado, que Jesus foi criado pelo Pai. Antes da criação, ele foi a primeira criatura, na visão de algumas pessoas, de algumas seitas, como por exemplo os Testemunhos de Jeová. E isso é uma heresia muito grande, irmãos, porque Jesus Cristo é Deus, e João deixa isso bem claro aqui. E ele continua dizendo: e o Verbo estava com Deus. Ele usa essa expressão para mostrar que Jesus não é a mesma pessoa do Pai, é uma pessoa diferente. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. E ele mostra que no princípio, antes de tudo, Jesus já estava com Deus. E aqui ele faz distinção entre o Pai e Jesus. Eles não são a mesma pessoa, embora sejam da mesma essência e sejam Deus da mesma maneira, mas eles são pessoas diferentes. E aqui ele já mostra o conceito da Trindade, ele já está formulando. É interessante porque muita gente questiona: a Trindade não está na Bíblia, me mostra onde é que a Trindade está na Bíblia. Muitas pessoas fazem esse tipo de questionamento, mas a Trindade está na Bíblia, a palavra não está, porque foi um conceito teológico que apareceu depois, lá pelos anos 300 e alguma coisa, a palavra Trindade. Mas o conceito, o conceito, o ensinamento já está na Escritura, desde quando a palavra de Deus foi escrita. João está mostrando aqui a distinção das pessoas. O Filho estava com o Pai no princípio, já antes de tudo. Deus eterno como o Pai. E é interessante que logo depois, veja o que ele diz: e o Verbo era Deus. Quem lê superficialmente esse texto pensa que é uma contradição. Como é que pode, irmão? Como é que o Verbo, que é Jesus, a gente vê mais na frente falando isso aqui, já estou adiantando a explicação, como é que o Verbo estava com Deus se o Verbo era Deus? Não tem lógica. Tem gente que questiona: ou é uma coisa, é outra. Como é que eu posso dizer assim: eu estou com o Júnior, eu sou o Júnior? Tem lógica humanamente falando? Não tem. Numa análise humana superficial, simplista, sem o entendimento espiritual de quem é a pessoa de Cristo. E era exatamente o que João queria mostrar aqui, que Cristo é uma pessoa que estava vindo ao mundo, mas que ia muito além de um simples ser humano. Ele estava com Deus, mas ele era o próprio Deus. Como é que nós entendemos isso? Só tem uma maneira de explicar isso: a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas diferentes, mas eles formam uma unidade perfeita. Existe um Deus único, mas esse Deus único é formado de três pessoas. Cada uma dessas pessoas é divina da mesma maneira, na mesma essência, é o mesmo ser. É por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz um louvor que a gente louvou aqui, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do seu ser. Como o texto que a gente leu aqui: ninguém jamais viu a Deus, versículo 18.
mas o Deus unigênito, que é o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus nunca foi visto a pessoa do Pai, mas ele foi visto através de Cristo. Deus foi visto através da pessoa de Jesus, porque quando Jesus nasceu e veio ao mundo, foi Deus que se encarnou em forma humana. É por isso que um dos nomes de Cristo é Emanuel, Deus conosco. E é por isso que Jesus disse para Filipe, se não me engano: quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele revela totalmente a pessoa do Pai. Ele é igual ao Pai, mesmo sendo uma outra pessoa na Trindade. Eu sei que esse conceito é difícil de compreender, se você for querer compreender pela lógica, mas é a revelação da palavra de Deus a respeito de quem é Jesus. E a gente precisa conhecer quem é o nosso Senhor, para não ser enganado por pessoas que às vezes vêm querer nos ensinar mentiras, querer ensinar que Jesus é apenas um ser humano comum, iluminado, influenciado por Deus, ou alguém que estava acima da média, ou um espírito mais elevado, alguém que obteve uma revelação superior. É o que muita gente quer falar hoje a respeito de Cristo, e aí diminuem a sua pessoa, diminuem a sua glória, diminuem a sua divindade, colocam ele a um nível abaixo de Deus, e com isso blasfemam da sua pessoa. E com isso essas pessoas não podem se dizer seguidores de Cristo, porque se eu digo que sigo a Cristo e não reconheço ele como quem realmente ele é, Deus glorioso, todo-poderoso, tendo todos os atributos de Deus, sendo o próprio Deus, eu não posso dizer que eu sou um seguidor de Jesus. E é bom a gente saber dessas coisas, para que a gente não seja enganado. Com certeza alguém vai bater na sua porta algum dia, querendo te ensinar uma verdade diferente dessa. E numa época dessa que a gente está meditando sobre o nascimento de Jesus, nós precisamos conhecer quem é o nosso Senhor, a quem nós cremos, a quem nós seguimos, em quem nós colocamos a nossa fé. É o próprio Deus eterno, encarnado na pessoa de Cristo. E a palavra de Deus continua dizendo assim: ele estava no princípio com Deus, e olha o que diz no versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas uma característica de Cristo é revelada aqui, é uma após a outra. Às vezes a gente lê o texto superficialmente e passa por cima disso, mas João está revelando aqui uma característica após a outra de atributos divinos de Cristo, para mostrar o quão glorioso ele é. E aqui no versículo 3 ele está mostrando que ele é Criador, assim como o Pai, porque diz claramente: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O texto de Colossenses 1, 15 e 16, se não me engano, diz que nele foram criadas todas as coisas, quer tronos, potestades, principados, tudo foi feito por meio dele, por intermédio dele. Ele estava junto com o Pai e o Espírito Santo na criação. Não é à toa, irmãos, eu não sei se você já reparou, que lá no livro de Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas, qual é a expressão que ele usa? Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele usa o verbo no plural, porque Deus é trino. A palavra que é usada lá em Gênesis para Deus é Elohim, que é uma palavra no plural, plural de El, para mostrar que Deus é um ser triuno, há 3 pessoas na divindade.
Mas não são três deuses, é apenas um Deus em três pessoas. E Cristo, assim como o Pai, é criador de todas as coisas. Então aquele que nasceu e veio ao mundo como um bebê e cresceu, e por um momento foi frágil, e teve que ser ensinado, e teve que aprender muitas coisas, ali era o próprio Deus Criador. É maravilhoso quando a gente medita nessas coisas, não é verdade, irmãos? Já imaginou quem olhava para aquele bebê na manjedoura? Talvez não fazia ideia de quem era ele, não tinha ideia da pessoa gloriosa que estava ali, nascendo, e talvez muitos pensavam que era apenas um homem, mas era o próprio Criador, ali, como um bebê, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu de uma mulher, mas era o próprio Deus que estava ali, aquele que criou todas as coisas, que criou a nossa vida para o louvor da sua glória. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4 diz: a vida estava nele. Outra coisa que nós aprendemos de Jesus aqui: Jesus Cristo é a própria vida. É por isso que ele diz lá em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele fala lá em João também, em 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 5, se não me falha a memória, ou é no 6, ele diz que a ele foi concedido ter vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Então, ele é aquele que é o doador da vida. Lá em João 10:10, preste atenção, tudo em João, não é à toa. João tinha um propósito, ele foi cirúrgico, ele foi preciso nas descrições dele a respeito de Jesus. Ele queria provar quem era a pessoa de Cristo, mostrar o quanto ele é exaltado. João 10:10 diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é a própria vida. Ele tem a vida em si mesmo, ele é o doador da vida, ele é aquele capaz de nos dar a vida. Então ele nasceu com esse propósito, ele veio a este mundo para isso, para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos salvar, para nos dar a vida na presença de Deus. E por que ele veio fazer isso? Porque a humanidade estava morta. Nós, irmãos, estávamos mortos. Nós temos todos os motivos do mundo para glorificar a Deus, a Jesus, todos os dias da nossa vida. Ainda que a gente passasse 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, de joelhos, adorando a Ele, agradecendo por tudo que Ele fez, ainda não seria o bastante diante da bênção gloriosa que Ele nos trouxe, que foi a vida eterna, que foi ter nos dado vida. Já pensou, irmãos? Pare para pensar em quem você era antes e quem você é agora. Tudo que Cristo fez por nós, quem nós somos hoje, a vida que nós temos nele. Nós estávamos mortos, afastados da presença de Deus, vivendo uma vida miserável, sem esperança, sem alegria, sem paz, sem salvação, sem perdão, escravos, feitos como marionetes do diabo, influenciados por ele para o mal. Mas por meio do Cristo, que é aquele que tem a vida nele, ele veio, nos salvou, nos libertou, nos deu vida eterna e nos dá vida abundante.
glorificado seja o seu nome. Não apenas vida eterna, mas vida abundante. Você já parou para pensar o que é essa vida abundante? Que coisa maravilhosa é essa que Cristo veio nos dar? As pessoas pensam que vida abundante é ter muitos bens, é ter uma casa boa, é ter um carro do ano, é ser uma pessoa de sucesso, é ser bem sucedido, é ser bem visto na sociedade. Não tem nada a ver com isso. Você pode não ter nada disso e ter vida abundante, porque a vida principal que Ele veio nos dar foi vida espiritual, renovação da alma, restauração da comunhão com Deus, libertação dos pecados, coisas que a gente não tinha antes, paz, alegria, verdadeira felicidade, amor no nosso coração, bondade, santidade, perdão, coisas que não podem ser compradas com ouro nem prata, por nada, mas nós recebemos dele, de graça, porque ele é o doador da vida, aquele que tem a vida em si mesmo, e veio a este mundo, nasceu, morreu e ressuscitou, para nos dar a vida eterna. E nós não podemos esquecer disso nunca, porque nós temos que ser gratos, todos os dias, se lembrar de quem Ele é, do que Ele fez, porque parece que se a gente não estiver sempre meditando, a gente esquece, a gente começa a se envolver nas coisas do dia a dia, na correria, e esquece quem Ele é e o que Ele fez, e aí muitas vezes nos pegamos murmurando, reclamando, se maldizendo, insatisfeitos, tristes, vendo a vida sob uma ótica pessimista, sem esperança, vivendo como se não tivéssemos vida. Muita gente tem vivido assim. Veio a Cristo, aquele que tem a vida, e vive como se estivesse morto. Por quê? Porque ainda não percebeu, não vive a abundância da vida que Ele tem para dar. E eu vou finalizar lendo só mais esse versículo 5 até o 9, que diz: a luz resplandece nas trevas. Antes diz assim: a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Para finalizar, eu gostaria de dizer: Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. Perceba o que o texto diz: Ele não tem a luz, Ele é a própria luz, Ele é a fonte de luz, Ele é a fonte de vida. Antes de explicar sobre a luz, deixa eu abrir um parênteses e dizer uma coisa: eu não consigo compreender, irmãos. Na verdade tem uma explicação, porque as pessoas estão cegas. Como que as pessoas não percebem que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo? Porque Ele não poderia ter todas essas características: ser eterno, ser criador, ser a vida, ser a luz, como diz mais na frente, ser cheio de graça e verdade, revelar a pessoa do Pai de maneira perfeita. Ele não poderia ser tudo isso se Ele não fosse Deus. Se Ele fosse qualquer coisa inferior a Deus, Ele não poderia ser tudo isso aqui, porque tudo isso aqui é característica de Deus.
Os testemunhos de Jeová adulteram até esse texto da Bíblia. Só por curiosidade, quando diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A tradução mentirosa deles diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Fazem isso de propósito para diminuir a divindade de Cristo. Voltando ao que eu estava falando, Jesus é a luz, irmãos. E isso é muito importante da gente compreender e saber por quê. Porque nós estávamos em trevas. A humanidade estava em trevas, aqueles que não tinham a Cristo. E aqueles que não têm ainda estão em trevas. Mas Jesus é a luz que ilumina todo homem. Jesus veio e iluminou o nosso coração. Louvado seja Ele por isso. Nosso coração estava em trevas, rendido ao pecado, cheio de maldade, pecaminosidade, mas a luz de Cristo brilhou no nosso coração e dissipou as trevas, e manifestou a glória de Deus, trouxe santidade, trouxe restauração da imagem de Deus em nós, trouxe um novo caráter, uma nova maneira de ser, de pensar e de agir. Por que tudo isso aconteceu? Porque a luz brilhou sobre o nosso coração e nos tirou das trevas. Nós não andamos mais nas trevas, mas andamos na luz que é Cristo, ao ponto de nós mesmos sermos chamados de luz, não no mesmo sentido que Ele é luz como fonte, mas no sentido de que nós recebemos a luz que vem dele e somos chamados para iluminar o mundo que está em trevas. Veja que coisa maravilhosa. E aí eu termino essa mensagem deixando uma pergunta para a gente refletir. Você tem permitido que essa luz dissipe as trevas do seu coração? Porque muitas vezes, mesmo sendo salvos, às vezes nós não permitimos que a luz de Cristo ilumine o nosso ser em áreas que ainda estão em trevas, onde o pecado ainda prevalece, onde Deus não moldou ainda. Então que a gente possa permitir que a luz, que é Cristo, ilumine o nosso coração de maneira completa e nos transforme e nos restaure a cada dia mais e nos santifique e nos faça conforme a imagem de Deus, e assim Deus seja glorificado em nossas vidas. Então, meus irmãos, nós só temos motivos para agradecer a Deus por Cristo ter vindo ao mundo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer, porque nós ainda vamos experimentar coisas maravilhosas, vida eterna, glorificação. Estamos aguardando a volta dele, para que nós sejamos levados para estar com Ele por toda a eternidade. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.